Salve, salve, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com a péssima notícia, né, cara? Acho que todo mundo já sabe que, infelizmente, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mantém a interdição de São Januário e o Vasco não poderá ter torcedores aí no seu estádio nos próximos jogos. O Vasco vai recorrer a essa decisão aí e vamos falar bastante do que aconteceu. Infelizmente, o Vasco segue punido, uma vergonha gigantesca o que está acontecendo com a Justiça do Rio de Janeiro. Estão querendo acabar com o Vasco. A interdição de São Januário é um crime, cara. Para falar a verdade, o que estão fazendo é um preconceito gigantesco com o torcedor vascaíno, que principalmente mora lá perto, nos entornos de São Januário, né? Complicada a situação, vamos falar disso. Vamos falar também aqui do Payet, que fará sua estreia no próximo jogo contra o Bahia. Também vamos falar da saída de um jogador do Vasco que está indo para o futebol argentino. Tudo isso e muito mais, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco, ficar sempre bem informado com as novidades e notícias do Vascão. Bom, pessoal, em um julgamento na tarde dessa quarta-feira, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a proibição de público em São Januário. Por 2-1, o estádio seguirá com os portões fechados, mas está liberado para receber jogos sem torcida. O Vasco irá recorrer a essa decisão ao Supremo Tribunal de Justiça em Brasília. De acordo com o advogado do Vasco, o Vasco teve um voto favorável, mas infelizmente não foi o suficiente aí para conseguir vencer essa disputa judicial. O Vasco vai levar esse caso para Brasília e deverá ser analisado pelos ministros do Supremo Tribunal de Justiça. E, infelizmente, para todos nós torcedores vascaínos, não vamos poder acompanhar aí o nosso time jogar em São Januário com a torcida, né? Um crime que está acontecendo com o Vasco, que esses caras estão fazendo, é um absurdo, cara, é um absurdo. Estão querendo elitizar o futebol, estão querendo afastar o Vasco do futebol brasileiro, é isso que eles estão querendo fazer. O comentarista vascaíno Lédio Carmona falou a respeito disso, disse que eles estão querendo sim acabar com o Vasco, estão querendo tirar o Vasco de cena e com certeza ele frisou que o Vasco é a resistência e todos os vascaínos concordam sim com as sábias palavras ditas aí pelo jornalista. A gente espera que a justiça seja feita, que o Vasco consiga recuperar o direito de ter os seus torcedores no estádio, cara. Infelizmente essa situação vai demorar bastante para que tenha uma solução e a gente espera que o Vasco consiga resolver essa questão o quanto antes, porque todo esforço é necessário para que o Vasco volte a ter torcedores em São Januário, porque a gente não pode passar por isso, porque o que está acontecendo com o Vasco é um absurdo. Também aconteceu com o Santos também teve problema lá com a torcida, num clássico contra o Corinthians, mas o Santos cumpriu a pena de 4 jogos e já está tendo torcida normalmente no seu estádio. A situação lá foi muito pior do que a do Vasco, e os caras não proibiram o Santos de ter torcida, e o Vasco sim, porque claro, obviamente deve ter mulambo envolvido no meio, porque sempre tem os interesses envolvidos no meio, né, cara? A gente sabe muito bem o porquê de nada dá certo pro Vasco, né? Essas pessoas que fazem esses julgamentos, que tem essas votações, sempre tem um ou outro que é contra o Vasco, sempre tem um ou outro que torce para rival. Infelizmente, é isso que está acontecendo, que está atrapalhando o Vasco, que se a diretoria do Vasco não conseguir reverter essa situação, infelizmente o Vasco vai ficar muitos jogos aí, ao se brincar até o resto do Campeonato Brasileiro, sem ter torcedores aí em São Januário. Não podemos jogar no Maracanã, não é porque o Maracanã tem interditado, e sim porque a dupla Fla-Flu não quer que o Vasco joga no Maracanã, o estado do Rio de Janeiro não quer que o Vasco joga no Maracanã, e agora não podemos ter torcedores em São Januário, um estádio próprio, um estádio privado que é do Vasco, direito do torcedor vascaíno de ir lá acompanhar os jogos do Vasco, e a Justiça do Rio de Janeiro, que é uma vergonha, acabaram com esse direito do torcedor vascaíno. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto, sobre essa palhaçada que o Tribunal de Justiça do Rio está fazendo com o Vasco, e esse bando de safado manteve a interdição de São Januário. Bom, pessoal, no próximo final de semana devemos ter, enfim, a estreia do meio-campista Payet, jogador que já está com seu nome publicado no bid da CBF, já está apto a entrar em campo, já está em forma, já vem treinando diariamente lá no CT do Vasco, e o que a gente espera é que ele faça uma boa estreia, assim como foi nos seus ex-clubes, né? Assim como foi no West Ham, no Olympique de Marseille, agora no Vasco, né? A gente espera que ele consiga ajudar a gente aí a vencer o Bahia, o jogo de 6 pontos, só a vitória interessa para o Vasco. O jogador está louco para entrar em campo, de acordo com as informações, e agora depende do técnico Ramon Dias, né? Se vai entender que é o momento
dele ser relacionado para a partida e levar o jogador para o jogo? Eu acredito que sim, eu acredito que o Ramon Dias vai relacionar o Payet para essa partida, um jogo de 6 pontos, cara. O Vasco tem que conseguir vencer o Bahia de qualquer maneira. Outro resultado é terrível para o Vasco, até o empate é horrível para o Vasco, porque é um jogo importantíssimo, jogo que marca aí a estreia de um grande jogador, o nosso camisa 10, e ainda contra um rival direto na luta contra o rebaixamento. Bahia hoje é o primeiro time fora da zona com 21 pontos e o Vasco vencendo seu jogo, além de pontuar bem na tabela, inibe que o Bahia consiga pontuar, cara. Isso que é importante. O Vasco tem que conseguir vencer de qualquer maneira o Bahia para tentar se livrar dessa zona do rebaixamento. E podemos ter aí, se Deus quiser, a estreia do Payet ajudando o Vascão, quem sabe com gol, com assistência, quem sabe aí um passe bonito do Payet e o gol do Verratti. Seria maravilhoso, né, cara? Ou o Payet pegando aquele chutaço de fora da área, carimbando o gol do Bahia e o Vasco vencendo o jogo, né? Deixa aí nos comentários o que você espera da estreia do Payet, reforço do Vasco, último reforço contratado e o grande camisa 10, o grande reforço para a temporada. Bom, pessoal, para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui da saída do Matias Galazzi. O jogador está indo para o Talleres da Argentina por empréstimo. De acordo com o Globoesporte.com, o Vasco encaminhou a saída do jogador de 21 anos por empréstimo ao Talleres da Argentina. O empréstimo será com opção de compra para o clube argentino assim que acabar o seu contrato, né? O jogador chegou ao Vasco em 2020 para a base, no ano seguinte foi adquirido em definitivo junto ao Olímpia do Paraguai por $500 mil, um pouco mais de 2.600.000 reais. Na cotação da época, né? E o jogador estendeu seu vínculo com o Vasco até 2025. De acordo com os dados estatísticos, né, em 2021 o jogador viveu a sua melhor temporada aí com a camisa do Vasco. Fez 36 jogos, marcou 3 gols e deu 3 assistências. Depois de passar em 2022 emprestado ao Coritiba, o jogador voltou ao Vasco nesse ano. Ganhou algumas oportunidades aí com o Maurício Barbieri, principalmente no Campeonato Carioca. Com o Ramon Dias, perdeu um pouco de espaço, atuou em apenas uma partida e em 2023 foram 17 jogos pelo Vasco e 2 gols marcados, né? Essa é a passagem do Matias Galazzi com a nossa camisa. Desejamos boa sorte ao jogador, que ele se destaque ao Talleres e que o clube argentino compre ele em definitivo, né? Deixa aí nos comentários o que você acha da saída do Matias Galazzi. Se você acha justo o Vasco emprestar o jogador, se daria mais oportunidades ao atleta. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter tido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.